Boa noite, investidores. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ismael Fernandes e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre tributação, offshore, a nova legislação aí brasileira, né, sobre esses tributos. E é lógico que a gente traz um especialista aqui para vocês, o Wagner Quito aqui. Ele vai falar um pouco mais, ele que é especialista em offshores aí, conhece muito sobre o assunto, inclusive muito mais do que eu, por isso que a gente quis trazer ele aqui para falar um pouco mais para vocês sobre isso. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Boa noite, Mael. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar dessas questões aí que estão, nesses últimos meses, mudando bastante aqui no Brasil, principalmente. Enfim, a gente está aqui acompanhando o dia a dia e vai trazer aqui algumas novidades, até informações que essa semana foram novas aqui para o mundo tributário brasileiro e internacional. Bacana. E conta um pouco aqui, qualquer pergunta, né, Wagner? O que a sua empresa, a Fortex, faz aí para o pessoal entender um pouco mais? Ótimo. A Fortex é uma empresa de consultoria tributária e sucessória focada em investidores que querem internacionalizar patrimônio. Então, a gente tem aqui uma prestação de serviço que é 100% focada em tirar, eu brinco que é tirar da mão do investidor qualquer dificuldade que ele tenha, seja no investimento, o que ele precisa fazer para investir, quais são as principais dúvidas, enfim, solucionar isso. Eu brinco que é como se fosse um médico que tem um conjunto de dores na pessoa relacionado ao investimento internacional e a gente chega para solucionar essas dúvidas, enfim, num projeto de início, meio e fim. Então, a gente estrutura, pode ser uma offshore, uma empresa americana, ou as duas, ou uma empresa em Portugal, enfim, a ideia é pensar qual é a intenção do investidor, como que está a distribuição familiar, quais são os desejos sucessórios, como que vai ser a distribuição de investimentos, como serão as rendas, enfim, entender isso para montar um projeto e implementar isso da melhor ótica tributária, patrimonial e sucessória possível. E, além disso, a gente também apoia o investidor em todo o processo de manutenção dessa estrutura. Seja ela, pode ser uma estrutura de fato numa empresa ou duas empresas, enfim, offshore ou nos Estados Unidos, mas também pode ser investimento no nome pessoal. A gente traz aqui uma ótica até inovadora de atuação com vários olhares. Tá? Então, se a gente tem ali uma empresa americana, o investidor precisa ter as atas de aporte de capital dessa empresa americana, precisa acompanhar ali a evolução dos sócios, né? Se vai ter entrada ou saída dos sócios, ajustar o contrato social dessas empresas, fazer o tax return, que é a declaração de imposto de renda, e os reflexos no Brasil. Então, o que ele precisa mostrar para o Brasil relativo a esse patrimônio exterior? Ele vai ter que obrigatoriamente fazer o imposto de renda, mostrando as ações, os REITs, enfim, os fundos, as empresas que ele tem, como também, caso ele passe de $1 milhão, declarar DCBE. Então, a gente faz toda essa parte. Brasil também, se tiver um envolvimento com paraísos fiscais, né, offshore, a gente faz a contabilidade, as atas dessas empresas, faz toda a parte de gestão sucessória. A ideia é tirar da mão do investidor mesmo essa necessidade de ficar acompanhando. Deixa com a gente faz isso para os investidores e a gente faz a parte legal que tem pessoas aí como o Ismael ou outros advisors para ganhar dinheiro e multiplicar o patrimônio. A gente também tem uma ponta de atuação no Brasil. Então, o cliente, geralmente a gente começa pela parte internacional e eventualmente ele tem uma demanda no Brasil. Então, tenho vários imóveis, já estou pensando na sucessão da minha empresa. Enfim, a gente traz aqui uma ótica também de trazer para o investidor essa possibilidade de olhar também com mais carinho para a parte de investimentos no Brasil. Como que a gente deixa a estrutura dele sempre no tronco familiar, como que a gente facilita a sucessão dos herdeiros, como que a gente faz para numa eventual sucessão, não ter conflito familiar, ou, na verdade, mitigar que os conflitos tragam aí riscos ao patrimônio, de dilapidação de patrimônio, muito comum, né, quando tem conflito familiar. Então, também trazer uma ponta Brasil, o foco é exterior, mas a gente também está aqui com um conjunto de soluções para também ajudar no Brasil, testamentos no Brasil, enfim, ajudar nesse processo de execução do testamento, né, elaboração do testamento, não de fato passar o patrimônio, porque aqui tem que ser com os advogados, né, que vão inventariar e que vão ser responsáveis por isso. Mas a gente está aqui como um ponto de interseção para facilitar a vida do investidor, seja ele no exterior como também no Brasil. Muito bom, Wagner. Para quem não conhece aí, recomendo aí dar uma pesquisada aí, conversar com o Wagner sobre sobre a sucessão. Mas o vídeo de hoje eu quero dividir ele aqui em três partes, tá, Wagner? Que várias perguntas que as pessoas fizeram, mas três partes principais. Primeiro, imposto sobre a herança, que eu acho que é o maior medo que o investidor tem.
A segunda é o imposto que a gente já precisa pagar direto nos Estados Unidos ali, né? Quando a gente imposto de dividendo, ganho de capital, que no Brasil a gente vai tratar bastante agora a nova legislação que você vai poder trazer para nós. E o terceiro ponto é como se proteger de tudo isso, né? Então você que está aí, fique no vídeo até o final, que a gente vai trazer aqui várias perguntas que alguns investidores trouxeram aqui para nós, né? A primeira delas é: qual o imposto sobre a herança dos ativos que eu tenho nos Estados Unidos? Isso porque o investidor ele manda o seu dinheiro para fora, é lógico. Todo mundo tem aquele medo, né? Muito grande, né? Se eu mandar dinheiro para fora e eu vier a morrer, será que minha família fica desamparada? Como que funciona esse imposto sobre a herança, Wagner? Vamos lá, nos Estados Unidos a tributação do imposto de herança ela é igual, é a mesma alíquota, seja ela para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, é residente fiscal lá, ou uma que não mora, que não é residente fiscal. Então, no caso aqui, nós brasileiros que moramos aqui, a gente investe nos Estados Unidos. O que tem vinculado à sua pessoa física de ativo americano, então ações de empresas americanas, REITs, cotas de uma LLC, por exemplo, ou de uma C Corporation, imóveis, isso tudo são ativos americanos. Ativos americanos têm exposição, para quem não é residente fiscal, tá, que é o nosso caso, exposição de imposto de herança de 18% a 40%. É progressivo, tá? Começa em 18%, vai progressivo até 40%. E aí, quando o seu patrimônio está acima de $1 milhão, tudo que é acima de $1 milhão já está na faixa de 40%. Então, é progressivo até $1 milhão, passou de $1 milhão, já está em 40%. E aí, a gente tem uma isenção para os primeiros $60 mil. Então, os primeiros 60 mil não tem imposto nenhum, passou disso, 18%, progressivo até $1 milhão, passou de $1 milhão, tudo que está acima de $1 milhão, 40%. Tá? Por faixa, é como se fosse o carnelhão do Brasil. Tá? O carnelhão do Brasil começa em 7,5, vai até 27,5, né? Tem a faixa de 7,5 e tem outras faixas até chegar na de 27. Então é exatamente assim. Vai tributando por faixa, tudo que for acima de 40%, tudo que for acima de $1 milhão, né, já está na faixa de 40%. E é uma dúvida que surge, tá? Se eu me tornar residente fiscal nos Estados Unidos, qual que é a diferença? São duas, basicamente. A primeira é que a tributação do imposto de herança sobre todo o patrimônio mundial, no nosso caso, é somente de ativos nos Estados Unidos, tá? Como não somos residentes, só de ativos americanos. Quem é residente fiscal nos Estados Unidos é sobre todo o patrimônio mundial, e a isenção sobe dos $60 mil, ela sobe um pouquinho, que eu brinco, de $60 mil para 11 milhões e 900 atualmente. Se for casado em comunhão, se for casado e enviando a declaração em conjunto, essa isenção ela dobra para 23.800. Então, respondendo diretamente, 18 a 40, sendo não residente fiscal nos Estados Unidos, os primeiros 60 mil isentos, o que excede entra na tabela escalonada de 18 a 40. Bacana. E eu já vou emendar aqui com outra pergunta, né? Que você explicou aqui, antes dos até 60 mil, a gente é isento, né? Mas a Sim. pessoa que vier a falecer, por exemplo, e tem lá seus $58 mil, por exemplo, ela precisa fazer um inventário? Sim. Assim, o processo de inventário é uma coisa, o imposto de herança é outra. Então, o processo é o inventário. Então, o que se usa muito para não ter o inventário lá nos Estados Unidos é uma cláusula que eles chamam de Joint Tenancy with Rights of Survivorship. Então, o pessoal corta para Joint Tenancy, né? Por quê? Isso é uma cláusula de copropriedade. Então, falecendo quem ficou vivo é dono. Então, você não precisa de inventário para esse patrimônio passar, independente do valor, tá? Então, tem 60 mil, tem menos 60 mil, você não tem imposto. A família não vai ter imposto a pagar, mas vai ter o processo de inventário no Brasil e inventário no exterior. Para mitigar o inventário, você coloca ali essa cláusula de joint tenancy, ou em alguns bancos eles chamam de transfer on death. Aí você transfere, é a mesma coisa, tá? Tem dois ou mais cotitulares, falecendo uma pessoa, quem ficou vivo é dono desse patrimônio. E aí o imposto de herança vai ter se exceder de $60 mil, tá? Se não exceder 60 mil, não tem imposto. E nem processo nesse caso. Entendi, bacana. E aí, outra pergunta que tem aqui, né? Caso o inventário ele não seja feito nos Estados Unidos, né? Tem consequência, tem multa, é crime, né? E como você já explicou aí também, né? Se a pessoa tiver mais de 60 mil e for uma conta, uma joint tenancy, né? Com a JTWROS aí. Então, vamos supor que eu e minha esposa aqui, a gente tem uma conta em conjunto, e com essa JTWROS, que é a sigla, e de repente a gente tem lá seus $100 mil, por exemplo. Se um vier a falecer e eu não fizesse imposto lá, não fizesse sucessão nos Estados Unidos, tem algum crime, tem multa? Como que funciona?
Na realidade, você tem um prazo de 9 meses para enviar a declaração. Quando você tem mais de 60 mil dólares, você tem uma declaração, como se fosse a declaração de espólio no Brasil, é o formulário 706 NA. E aí os familiares têm que enviar esse formulário para dizer, olha, na data do falecimento do Ismael, estou te matando aqui, mas na data do falecimento do Ismael, tinha tantos mil dólares de patrimônio. Vamos supor 100 mil dólares. E aí dentro do formulário você calcula qual é o imposto de herança, de 18% a 40%. Mas a exigência é essa. Se você tiver um joint tenants, não tem o processo, mas vai ter que pagar o imposto de herança. Tá? O inventário não influencia no imposto de herança, tá? O imposto de herança influencia na sucessão, na passagem do inventário. Porque, por exemplo, se você abre um inventário, lá, um probate que eles chamam nos Estados Unidos, e já tem a sucessão feita, o banco vai pedir o inventário e o imposto de herança pago, para de fato passar a titularidade da conta. Tá? Multa, é crime, sim, tem multa assim por falha de entrega, não é um crime, para quem não é residente, não é um crime assim que vai ser preso, pouco provável, mas você não consegue passar o patrimônio. Então, enquanto não tiver o probate finalizado, e caso passe de 60 mil dólares o imposto pago, o patrimônio não é destinado aos herdeiros. Então, acho que o que as pessoas têm que ter mais em mente é fazer tudo o mais rápido possível para receber esse patrimônio. E se proteger para os 60 mil dólares, na verdade, para o imposto de herança, né, do que seria 60 mil dólares, não ser algo que pese tanto no patrimônio a ponto da família não ter dinheiro para bancar, porque você tem que pagar o imposto para depois receber o valor. Você não recebe e depois paga. Então, é isso. Então, tem que ter o pagamento do imposto, o inventário, para você receber esse patrimônio. Então, quanto mais rápido possível, a condução desse processo melhor e tendo a possibilidade de se proteger contra o imposto e contra o processo, já faça isso para já. Para não ter nenhum problema, né, passar aos herdeiros. A principal questão que tem que se atentar é, de fato, o herdeiro não ter possibilidade caixa, né, para bancar esse imposto. E o processo, porque o processo de inventário, quando ele acontece, né, quando não tem joint tenants, não tem ferramenta nenhuma de sucessão, vai ter que ter o probate, que é o inventário. Então, para ter o probate, você tem que contratar um advogado. Então, é custo adicional ao imposto. Então, é se resguardar para não ter os dois. Nem o processo, nem o custo do estate tax, que é o imposto de herança nos Estados Unidos. E aqui eu já emendo, até comentando isso aí, né? Já emendo com essa pergunta, né? Como se proteger desse imposto de herança? O brasileiro que está aqui no Brasil, que não é residente fiscal americano, é possível fazer essa proteção desse imposto de herança? Sim. O mais utilizado é você não ter o patrimônio no seu nome diretamente. Como que se faz isso? Usando uma empresa não sediada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, as mais famosas e mais utilizadas são as offshores em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, você abre uma offshore nas Ilhas Virgens, essa empresa, ou em Cayman, ou em Bahamas, ou Uruguai, enfim, algum país que tenha tributação favorecida e não tribute a herança, abre a empresa nesse país e a conta dessa empresa vai ser nos Estados Unidos. E aí, por meio da empresa, você investe. Adotando esse processo, não tem imposto de herança nos Estados Unidos porque o dono do patrimônio não é pessoa física. Não vai ter um fato mortis, não vai ter uma causa de falecimento que faça com que o governo americano cobre imposto de herança. Para o governo americano, tá? Para o governo de BVI, Cayman, enfim, o país que você abrir, vai ter o fato de herança, mas eles não cobram imposto de herança para quem não é residente. Então, você consegue abrir uma offshore e deter esse patrimônio embaixo dela, não ter tributação nenhuma sobre qualquer herança passada para os herdeiros. Bacana. E a outra pergunta, né, Gemina, aqui com offshore. A empresa offshore, ela é segura, né? Eu falo isso porque, da mesma forma que as pessoas têm medo de investir fora, as pessoas Sim. pensam, pô, eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir lá em Bahamas, por exemplo. Né? Qual a garantia que eu tenho que é dessa empresa que está ali num pequeno país? Essa é uma pergunta muito recorrente, extremamente recorrente mesmo. Um ponto que a gente tem que levar em consideração que protege muito desse risco desses países mudarem a legislação e terem ali algum impacto para os investidores, é que eles geralmente são países muito pequenos, eles não têm uma indústria forte, geralmente são países que têm a indústria forte é o turismo, mas mesmo assim isso não segura o país da maneira que ele está hoje.
E ele não cobra imposto em troca de ter as empresas ali que pagam uma taxa. Então, se ele tem qualquer movimento de cobrança de imposto, qual vai ser o movimento de quem é dono dessa empresa? Vai tirar a empresa do país. Eles vão deixar de ter essa receita. Tá? Então, é pouquíssimo provável que isso aconteça. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a empresa está nesse país, mas o dinheiro não está lá. O dinheiro vai estar nos Estados Unidos, vai ter em outro país. Geralmente nos Estados Unidos, né? Onde se tem investimentos, principalmente o brasileiro, quando investe fora, a primeira praça que ele coloca dinheiro, geralmente é nos Estados Unidos. Então, você abre uma offshore em um dos países e o dinheiro vai estar nos Estados Unidos, obedecendo às legislações de proteção de capital dos Estados Unidos. Então, os 250 mil lá do FDIC, caso algum banco quebre, em conta corrente, alguns investimentos, enfim, isso tudo é proteção do governo local americano. Então, você só está usando a offshore para proteção de imposto de geração dos Estados Unidos, para facilitação sucessória, proteção patrimonial também, de riscos no Brasil, e eficiências tributárias que a gente tem, até nos Estados Unidos, de se utilizar uma empresa offshore como um veículo de investimento. Mas é uma pergunta muito recorrente e isso é bem importante ser ponderado. São dois principais fatores. O primeiro é que esses países estão olhando para o investidor brasileiro, tá? O Banco Central ele solta todos os anos um consolidado de informações de investimentos estrangeiros no exterior, que ele capta pela DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. E esses países, Cayman, Bahamas, BVI, eles estão no top 10 de países com maior alocação de capital do mundo, do Brasil. Então, você olha no horizonte, e outros países também, Luxemburgo, Holanda também são países que têm tributação favorecida. Só que esses três, Cayman, Bahamas e BVI, são os que os brasileiros mais usam, por conta do custo, e são mais conhecidos para o brasileiro. E aí você vê, eles estão no top 10. Se eles fazem esse movimento, eles saem. E vai ser um movimento do mundo inteiro, tirar essa empresa de lá. Eles vão deixar de ter muita arrecadação, que é o que sustenta o país. Então é pouquíssimo provável que tenha alguma mudança radical nesse sentido. Tá? E aí eu já até perguntando, né? Outro que é muito recorrente, né? Qual o custo do offshore? Porque o offshore, apesar de ter essa vantagem que você explicou aqui do custo menor, mas ela tem um custo, né? Qual é? Sim. Isso depende bastante do seu prestador, o prestador que você vai contratar, que é chamado de agente registrado, é como se fosse um cartório local, um ponto de contato com o governo, depende bastante dessa empresa, tem vários prestadores, tá? Do país e da ferramenta acessória, tá? Mas indo para o mais simples, mais barato, que são nas Ilhas Virgens Britânicas, uma estrutura de sucessão do Joint Tenancy, e com a gente aqui na Fortex, o custo ele começa em $3.300, tá? Então, a partir de 3.300. Inclusive, se não for o mais barato, é um dos mais baratos que a gente já viu aqui no Brasil. E do ano 2 em diante, $3.000. Tá? Então, no mínimo isso, tá? Então, 3.300 no primeiro ano, custo de setup, enfim, colocar a estrutura de pé, conta bancária, eventualmente remessa bancária, enfim, tudo para a estrutura estar 100% redondinha. Taxa de governo local, enfim, tudo ali dentro desse FII. E do ano 2 em diante, de manutenção dessa estrutura somente olhando para a parte internacional, são $3.000, já contando aqui com o nosso apoio para atas, contabilidade, etc. Bacana. E aí uma pergunta, né? Considerando isso, você falou de $3.000, né? É lógico que para aquele investidor que está iniciando hoje, dando pontapé inicial, não vale, né? Mas para quem já está montando, já tem uma renda, ou senão pensa lá na frente, daqui a algum tempo, montar um offshore, a partir de quanto? Essa aqui é uma pergunta muito recorrente, tá? A partir de quanto Sim. você acha que vale a pena abrir um offshore? Olha, eu diria assim, isso é muito de pessoa para pessoa. Vários players, né, de mercado de planejamento, eles usam o número 500 mil. Mas é um número que não tem assim, você não precisa ter 500 mil para abrir offshore. É um número que esse custo de 3 mil, ele encaixa bem dentro dos 500. É menos de 1% do custo do teu patrimônio, enfim. Mas a gente aqui já estruturou offshore de cliente que começou com $17.000. Ele começou com 17 e o horizonte de chegar a 300 no curto prazo. Então é isso, assim, ter em mente que o custo são $3.000 e quanto que o investidor ele tem de apetite para ter de custo de estrutura em cima do patrimônio dele. Eu diria que a partir de 250 mil já começa a valer a pena pensar em ter.
500 mil já tem que ser um pouco mais carinhoso com o pensamento, diria. 700 mil não tem sentido não ter, porque você já está com um imposto de herança, com 700 mil vai ser um imposto de herança em torno de 170, 180 mil dólares. Então, não faz muito sentido você ter um risco de 170 mil, vamos botar para cima 200 mil, 200 mil dólares com patrimônio de 700, por conta de um custo de 3 mil. Então, é isso. Eu diria, a partir de 250 mil já faz sentido, dá um pouquinho mais de 2%, de 1% do custo de estrutura, custo do seu patrimônio, mas já vale a pena pensar. 300 mil já está em 1%, acima de 500 eu diria que já seria um não mandatório, você não precisa ter esse valor, mas olhando com carinho para a estrutura já seria um bom número para se pensar. Bacana. Então fica a dica aí pro pessoal que já tá pensando, já tem mais ou menos esses valores ou pensa em chegar lá, né? Para já pensar em estruturar um offshore em algum momento aí da sua vida, né? Uma pergunta aqui, com offshore os dividendos são tributados de forma diferente? Estou perguntando isso aqui por quê? No Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande, que é a isenção do imposto sobre dividendos, né? Que inclusive sempre está aí sob ameaça, mas nos Estados Unidos a gente já paga ali, automaticamente aqueles 30%. Com o offshore, a gente consegue fugir desse imposto ali sobre dividendos que a gente paga como investidor estrangeiro? Não, esse imposto de 30%, ele é um imposto retido na fonte pelo uma legislação americana que obriga quem for pagar essa renda reter 30% na fonte de um não residente, de um dividendo pago a não residente. Então, a pessoa física brasileira, residente fiscal no Brasil, que não seja residente fiscal nos Estados Unidos, obviamente, pode ser o caso dela ter a dupla residência, mas enfim, ela tem 30% de retenção, assim como a offshore também tem, porque a offshore também não é residente fiscal nos Estados Unidos, então ela também tem essa retenção de 30% na fonte. A forma de você não ter essa retenção é investir em ativos que não fazem pagamentos de dividendos. Tá? Então, por exemplo, investir num REIT que não paga dividendo, que não distribui, ele só valoriza a cota. Então, investir, a cota valia 1, ao invés de ele pagar dividendo, a sua cota vale 1,2 agora. Quando você vender esse REIT, esse valor é ganho de capital, não é dividendo. Então, se usar fundos de investimento é a mesma coisa. Então, seria investir em ativos que não distribuem dividendos. Na prática é isso. Ou investir por um veículo local. A offshore abre uma empresa americana e essa empresa americana é que faz as alocações. Aí, como é uma pessoa americana que está investindo, não tem a retenção de 30%, mas vai ter um imposto nos Estados Unidos por conta dessa empresa americana. Que aí varia do modelo, tá? Mas dependendo do modelo, pode chegar até 37% de tributação nos Estados Unidos pelo veículo americano. Tá? E a pergunta que acho que todo mundo quer saber, né? Com a nova MP aí, que agora virou projeto de lei, né? É o que muda nessa tributação. A gente tem uma tributação ali, explicar aqui, pessoal, né? Tem a tributação no dividendo lá nos Estados Unidos e a gente hoje faz a compensação aqui desse imposto que a gente paga lá. Em tese, a gente compensa aqui o imposto que a gente teria que pagar aqui no Brasil. Em relação aos dividendos, primeiro ponto, depois pode falar também sobre ganho de capital. Em relação aos dividendos e aos ganhos de capital, muda essa nova legislação, se passar, né? Não. O que a nova legislação está mudando é o seguinte: a forma de tributação dos. Está mudando algumas coisas, tá? Mas está afetando principalmente 2 pontos: as offshores e a forma de pagamento de imposto e a alíquota, né? São 3, na verdade. Então, nas offshores, por exemplo, a gente tem a tributação somente quando a pessoa tira dinheiro. Então, Wagner abriu uma offshore, coloca o dinheiro lá, $1 milhão, por exemplo, investe nos Estados Unidos, em qualquer ativo que seja permitido, obviamente, então REIT, imóveis, ações, etc. Se o Wagner não tirar dinheiro nenhum da offshore, não vai ter imposto nenhum no Brasil. Só tem imposto se eu retirar algum dinheiro. E aí pode ser imposto de dividendos ou imposto de ganho de capital. Aí é mais profundo, mas enfim, não vai entrar nessa profundidade. Essa é a regra atual. Pela medida provisória, era 1171, depois incorporaram na 1172 e foi retirado da MP 1172 e virou o projeto de lei 4173, que essa semana, inclusive, teve já a nomeação do relator,
já tem um texto substitutivo, trazendo algumas alterações ao primeiro projeto de lei 4173. Mas, enfim, a nova legislação vai dizer que está dizendo o seguinte: caso a pessoa invista por uma offshore qualquer, tá? Em qualquer ativo, o lucro gerado por essa empresa, mesmo não distribuído, vai ser tributado no Brasil, no imposto de renda. Então a diferença só pago se eu tirar dinheiro. Se esse projeto de lei passar, vai pagar todos os anos no imposto de renda o lucro que essa empresa gerar, vai pagar imposto no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e aí já afeta todos os investimentos, tá? A tributação que hoje é dividida em duas. Quais são elas? Carnê-leão, se for um dividendo, 7,5% até 27,5%, ou ganho de capital, que vai de 15% a 22,5% de maneira progressiva. Geralmente as pessoas conhecem só os 15%, porque é para ganhos de capital no ano, somados, né, todos os ganhos do ano, até R$5 milhões de ganho no ano. Só chega a 22,5% quem está com mais de R$30 milhões de ganho de capital total, Brasil e exterior, no ano. Então a gente tem essas duas tributações: Carnê-leão, pelos dividendos, e ganho de capital por juros, venda de ativos, etc. Pela legislação nova, vai ter uma mudança dessa forma de tributar para 15% a 22,5% em 3 faixas. Tá? Até R$6.000 de ganho está isento. Entre 6 mil e 50 mil, a gente fica na alíquota de 15%. E acima de 50 mil no ano, a gente fica na alíquota de 22,5%. Então, são 3 faixas tributadas pelo lucro ou pelas operações que são feitas na pessoa física do investidor. Então, esse é o principal impacto. Os dois principais impactos. Né? Então, hoje o que o investidor paga de ganho de capital 15% pode virar 22,5%. Porque se mudar, vai pagar até 22,5%, né? Dependendo de qual faixa vai se enquadrar esse ganho total no ano. Os ganhos somam-se os ganhos todos, tá? Tanto do lucro da offshore, caso tenha sido uma offshore, o veículo, como, eventualmente, caso tenha ativos no nome pessoal, pega tudo, bota nessa faixa e tributa. Nessas faixas e tributa. Pelo veículo offshore, entrando até um pouquinho mais em profundidade, vai ser permitido até um benefício muito grande que foi trazido quando virou projeto de lei, né? É que o investidor investindo pelo offshore tem a opção ou de tributar o lucro ou de seguir como se o investimento fosse no nome pessoal. Porque no nome pessoal, você só paga imposto quando você realiza. Quando você recebe um dividendo, quando você de fato vende um ativo. Na offshore não é assim. Você paga imposto sobre variações da sua carteira de investimentos também, mesmo que você não realize o lucro. Então, eu comprei uma ação qualquer a 10 e ela está valendo 50, esses 40 são um lucro não realizado na offshore e vai ser tributado no Brasil. Tá? Na offshore. E aí quem tem offshore vai ter a opção de escolher tributar dessa forma ou tributar como se fosse a pessoa física. Então ele tem offshore, a offshore vai ter os ativos embaixo dela, para o governo americano não vai ter imposto de herança, vai ter todas as vantagens que a gente já conversou, só que para o governo brasileiro, esses ativos que estão embaixo da offshore vão ser mostrados como se fossem da pessoa física. Então, você não vai mostrar offshore. Qual é o benefício disso? É uma opção do investidor, tá? Ele faz essa opção uma vez só. Tendo uma offshore, ele opta por declarar offshore ou declarar os ativos que a offshore tem. Declarando os ativos que a offshore tem, ele só paga imposto na realização. É uma opção do contribuinte fazer esse tipo de demonstração, né, e adotar a tributação que for mais adequada no entendimento dele. E com relação aos dividendos, a compensação vai se manter. Importante. A outra pergunta aqui, né? Até no mesmo tema aqui, com relação aos dividendos, não, a gente não tem imposto de dividendos. Tá, então assim, aquela questão que muita gente eu vejo muito comentário, né? Se a gente tem uma bitributação, vai pagar lá nos Estados Unidos, paga aqui de novo imposto sobre dividendo? Não, o texto mantém a compensação. O Brasil não tem acordo para evitar a bitributação com os Estados Unidos, né? Ele tem um acordo de reciprocidade. Qual a diferença de um para o outro?
A reciprocidade fala, é um acordo mais simples, e fala o seguinte: tudo que a gente paga, brasileiro, residente fiscal aqui, de imposto federal lá nos Estados Unidos, a gente compensa aqui no Brasil. A bitributação tem uma legislação que fala, então é um pouco mais complexo. A gente tem um acordo de reciprocidade. Então, tudo que a gente paga a nível federal lá, o imposto de renda retido de 30%, ele é pago ao governo federal lá e a gente compensa aqui do Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar pagando 30%, né? Hoje é 27,5%, se passa a legislação, será 22,5%, mas ainda assim a gente vai estar pagando mais imposto do que... De qualquer forma, a gente ainda compensa, né? De qualquer forma, compensa, mas vai estar pagando mais imposto de qualquer forma. Sim. E essa aqui é uma pergunta interessante, muita gente me envia ela, que é o seguinte: várias pessoas elas querem montar um offshore, só que elas já têm uma carteira de investimento nos Estados Unidos, já tem lá um montante, e aí ela quer saber o seguinte: a partir do momento que eu monto um offshore, esses ativos que eu tenho na minha carteira pessoal, eu preciso vender eles e recomprar, ou eu posso transferir eles para offshore? Você pode... Vamos lá. É permitido transferir, tá? Isso aí não tem problema. O governo brasileiro, ele permite que você aporte capital em empresas com dinheiro ou com bens. Sendo com bens, então os ativos todos são bens, né? Sendo com bens, você escolhe aportar a valor de custo, é a opção sua, tá? Ou a valor de mercado. Sendo a valor de custo, você não paga imposto nenhum. Sendo a valor de mercado, é a mesma coisa que vender e recomprar dentro, tá? Você vai ter imposto de ganho de capital entre a variação do custo e o valor que você está aportando. Um ponto importante de se confirmar é o seguinte: não é todo banco ou corretora que faz esse tipo de transação. Tá? Então é importante checar com a sua corretora ou banco onde tem os ativos, se ele faz a transferência de titularidade a valor de custo. Então, na prática, o Ismael tem lá uma conta com alguns milhares de dólares, com alguns ativos, por 10 ações diferentes, e essas 10 ações têm um custo de $100 mil. O valor de mercado delas é 500 mil, nesse exemplo. Então, o banco, é muito normal que alguns bancos não aceitem que faça a transferência a 100 mil. Ele transfere a carteira a 500. Se isso acontecer, tem um risco do governo brasileiro cobrar o imposto de ganho de capital. Então, antes de fazer tudo, então, montar offshore, assim, 10 a 15 dias, isso vai estar resolvido. Mas antes de fazer o movimento de colocar os ativos dentro do offshore, certifica com o banco ou corretora se eles fazem a transferência a valor de custo. É importantíssimo que a offshore tenha o mesmo valor de custo do que tinha a pessoa física para não ter impacto fiscal no Brasil. Não vai ter impacto fiscal nos Estados Unidos, não vai ter offshore, mas no Brasil pode ter. Então, a gente tem que estar bem atento, com olhos bem atentos para isso. Bacana. E outra pergunta que a gente recebe aqui, Wagner, que é o seguinte: a gente sabe que no testamento a gente pode destinar ali até metade do nosso patrimônio para quem a gente quiser, e tem aquela parte do patrimônio que ela vai ali para os herdeiros obrigatórios, né? No caso de um offshore, que é uma empresa que está sediada em outro país, eu posso destinar aquele montante inteiro do offshore para quem eu quiser, ou eu também tenho ali os herdeiros obrigatórios? A legislação local permite que você coloque qualquer pessoa para passar esse patrimônio. Tá? Então, você não tem o que chama aqui no Brasil de sucessão forçada, né? Você não tem obrigatoriedade de respeitar a legítima, nem os herdeiros necessários aqui no Brasil. Então, dá para o Ismael abrir uma offshore e colocar o Wagner como sucessor, sem nenhuma discussão. Isso acontece, passa e tudo bem. Ou o inverso, né? Então, não tem problema nenhum para o governo local. Para o Brasil, pode haver alguma discussão e, eventualmente, até compensação do patrimônio com os outros herdeiros. Tá? Pode haver discussão aqui, mas isso não afeta a parte internacional. O governo brasileiro, o judiciário brasileiro não pode mandar em outro país, nem legislar sobre esse país. Então, a gente consegue fazer, sim, a passagem. Não é tão comum, mas às vezes acontece querer privilegiar um primo, ou um sobrinho, ou um afilhado. Isso pode, sim, ser feito sem nenhum problema lá no país de sede dessa empresa, né? Outra aqui, né? Tem muito investidor que está investindo nos Estados Unidos, mas é lógico, às vezes já tem um montante até maior no Brasil do que no exterior. E a pergunta que fica: se eu tenho um offshore lá na Ilhas Virgens Britânicas, aí, por exemplo,
eu quero investir na Petrobras, na Vale, nas empresas que estão listadas aqui, investir em fundo imobiliário no Brasil, eu posso comprar esses ativos via offshore também? Pode. Um processo que tem que se fazer é o seguinte: quando você tem um investimento estrangeiro da empresa offshore, ou de uma empresa americana, ou de uma pessoa física não residente no Brasil, essas pessoas têm que ter um cadastro fiscal aqui. Então, se for uma offshore MBVA investindo aqui, ela tem que tirar um CNPJ aqui no Brasil. Tá? Então, cadastrar no Banco Central, cadastrar na Receita Federal, fazer o cadastro, a emissão, né, do CNPJ, e depois fazer o investimento nos bancos. E abrir conta de não residente, enfim, é um pouco mais burocrático, mas é super possível. É mais comum que o investidor use a offshore para plugar em estruturas de patrimônio, holding patrimonial no Brasil. E eventualmente, investir em ativos brasileiros via Estados Unidos. Então, ADRs, por exemplo, comprar debênture emitida fora, enfim, fazer todas as alocações, geralmente assim, tá? Mas pode investir direto sim, não tem nenhum problema. Só vai ser um pouquinho mais burocrático do que se fosse você na pessoa física fazendo. Bacana. Agora que eu vou ter uma pergunta que a gente tem que é o seguinte: tem essas pessoas que elas estão ali naquela fase que por exemplo, eu já passei dos US$ 60.000, mas eu de repente não cheguei lá nos US$ 500.000 que você comentou, por exemplo, aqui, né? Dando um valor de referência para que seria valer a pena montar um offshore, por exemplo, né? É possível fazer seguro de vida se eu tiver naquela faixa ainda ali que já passei, mas ainda o custo do offshore ainda não está valendo a pena? É uma das estratégias para você assegurar, né, os herdeiros, para, de fato, quando vier a acontecer esse momento, eles terem esse acesso ao capital. É uma possibilidade, sim. Um ponto em relação ao seguro de vida internacional, né, estrangeiro, é que tem que ter um cuidado, porque a SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados aqui no Brasil, ela tem uma legislação que limita a contratação de seguros no exterior. Então, você tem uma regrinha, basicamente, você precisa ter cotação com 10 seguradoras brasileiras que neguem o seu risco desse seguro de vida, tá? Uma alternativa é contratar via estruturas internacionais. Então, tem algumas casas que fazem essa venda, né? Pessoas que contratam esse seguro via estruturas fiduciárias internacionais. Mas aí seria muita profundidade para trazer aqui, mas assim, é possível, sim, e é plausível, é recomendável se fazer tanto o seguro de vida no Brasil, para cobrir isso, como também o seguro de vida eventualmente internacional. Esse internacional que a pessoa física tem que tomar um cuidado para olhar para essa legislação da SUSEP e ver se não está infringindo essa legislação. Bacana. E tá emendando aqui, né? Você acha que até quanto, né? Eu sei que é uma pergunta um pouco pessoal, mas até Sim. quanto seria um valor, né? Que essa é a pergunta que a gente recebe também aqui, que valeria a pena abrir e fazer um seguro de vida, né? O seguro de vida, o custo do seguro de vida varia fundamentalmente do padrão de vida da pessoa. Então, se é atleta, se é envolvido em esporte de risco, se fuma, bebe, etc. Então, é muito pessoal mesmo, e da idade. Então, dependendo da idade e do seu padrão de vida, eventualmente o seguro de vida vai ser muito mais caro do que uma offshore. Ou vai ser muito mais barato. E depende bastante disso. Se é um seguro brasileiro, se é um seguro internacional, também tem variação de custo. Enfim, eu diria assim, é uma ferramenta a se olhar. Então, até 300 mil. Trabalhar com seguro de vida, eu diria que faz sentido. Mas é importante a pessoa fazer uma cotação, de fato, numa seguradora, para saber qual é o custo para ela. Porque o meu custo de seguro é diferente do custo de seguro de Ismael, que vai ser diferente do custo de seguro de qualquer pessoa que está assistindo aqui. Eu e minha esposa, o custo já é diferente. Já uma mulher já tem um custo de seguro tendencialmente mais barato que o homem. Então, até o sexo influencia nisso. Então, é importante fazer a cotação. Pode ser que seja muito mais barato, sim. Até 300 mil, eu diria que dá para trabalhar com seguro de vida. Depois, o custo de $3.000, a depender da quantidade de sócios, o custo de $3.000 da offshore, né? Provável que seja mais barato do que um seguro de vida. Falando em idade, assim, passando de 60 anos, eu diria que
pouco provável que um seguro seja mais barato do que $1.500, $2.000 já convertidos, né, no ano para cobrir o capital segurado necessário. E geralmente quem já tem um montante maior já está numa faixa de idade ali um pouco mais avançada, né? Com raras Sim, exceções, geralmente você pode sim. até comentar aí também, vai. Mas a última pergunta que eu faço aqui, Wagner, pergunta até minha, até aqui. Muito investidor, ele vê essas notícias, principalmente da projeto de lei que está passando ali, e entra em pânico, né? Vai ter bitributação, agora não vale a pena investir nos Estados Unidos. E é engraçado, né? Como que, pessoalmente, eu vejo que essas notícias, principalmente vinda do governo, elas conseguem afetar o psicológico do investidor, e ele chega Sim. quase que àquela conclusão de que não, o governo não quer que eu invista, então realmente eu não vou investir. Mas a pergunta que eu deixo é: ainda vale a pena investir no exterior? Ainda vale a pena montar um offshore? Ainda que o projeto de lei passe aí da forma que você vê? Eu diria assim, é uma tendência mundial fazer esse movimento, tá? Os Estados Unidos já fez lá na década de 60, os países desenvolvidos já têm essa regrinha, não de faixa de impostos, tá? Mas essa regrinha de tributar ativos internacionais de uma maneira que traga mais equalidade com os ativos nacionais. Porque, de fato, você investir por uma offshore no exterior te gera um potencial de mais renda do que investir eventualmente em ativos no Brasil, em termos tributários, né? Ou seja, você paga mais imposto aqui do que pagaria se fosse por um ativo offshore, se fosse via uma offshore internacional. Então já é uma tendência que os governos olhem para isso. O Brasil é um dos poucos que não tem essa regra de tributar ativos internacionais de maneira diferenciada. Então, é uma tendência. Segundo, os ativos internacionais já geram, pela fronteira, por não ser no Brasil, uma proteção do patrimônio. Então, não é possível que um juiz hoje aperte um botão, como funciona para os ativos no Brasil, e bloqueie todos os bens internacionais. Se você tiver algum problema que tenha necessidade de bloqueio mesmo, de penhora, etc., um juiz aperta o botão aqui e realmente, de fato, imóveis são bloqueados, conta bancária também bloqueada, investimentos, etc. Ativos internacionais não tem por conta do limite de fronteira, não está dentro da fronteira do Brasil, não está dentro da alçada, né, do governo, do judiciário brasileiro, conseguir fazer isso em outros países. Então, você já tem a proteção de fronteira, que a gente chama de patrimonial, né, no termo de planejamento. Segundo, a parte de câmbio. Você tem aqui o real, que infelizmente tem se desvalorizado, principalmente pós-pandemia, de maneira muito agressiva. Então, o câmbio de R$ 5 hoje para $1 era 3 e alguma coisa antes da pandemia. Então, você já consegue se proteger também em termos de moeda. Hoje, quase tudo que a gente compra é lastreado em dólar. Então, combustível, telefones em geral, enfim, tudo que a gente está usando aqui no dia a dia, geralmente tem algum lastro em dólar. Então, você ter um investimento em dólar ainda faz sentido, mesmo que a tributação mude. E por último, sucessão. Então, você consegue colocar ferramentas de sucessão que são muito mais rápidas do que qualquer instrumento no Brasil de sucessão. Então, dado esse cenário todo, investir via offshore para a parte sucessória ainda é o melhor caminho, principalmente pensando nos Estados Unidos. Não tem outra maneira de você não ter tributação de imposto de herança e de maneira equalizada na parte tributária, senão por meio de uma offshore. Na parte de fronteiras, como eu falei, né, proteção de patrimônio, então você não tem risco de penhoras, de bloqueios, etc. E câmbio, risco cambial, você segura ali o risco cambial. Então, ter uma ponta, e também não é assim, Wagner, vou tirar meu dinheiro, vou vender tudo aqui e colocar fora do Brasil. Você tem seu custo todo em real. Mas é colocar uma fração do patrimônio fora de maneira que essa fração, num eventual balançado de mercado do Brasil, consiga segurar a sua vida de uma maneira não tão drástica. Então, se o país tiver bloqueios novamente, como foi na década de 90, ter o capital fora, esse capital é livre. Você vai conseguir usar. Trazer para o Brasil, pagar conta, enfim. Ou pagar por essa conta internacional, você consegue ter gestão desse patrimônio. Então, ainda que a projeto de lei passe, ele está passando no melhor texto que já foi feito. Então, ele está desde 2013. A primeira medida provisória que veio foi a 627 de 2013. Para tentar mudar, ela era terrível para a pessoa física. E ficou estacionado isso até 2021. No governo Bolsonaro veio uma tentativa novamente, não andou.
veio agora a segunda tentativa do governo atual de ajustar isso. Mas é uma tendência, vai acontecer, se não for esse ano, se não for ano que vem, vai ser daqui a 2, 3 anos, isso vai acontecer porque é uma tendência mundial e o Brasil está se enquadrando nas legislações, principalmente de países aderentes à OCDE, para ter uma cadeira na OCDE, de fato, e participar dessas discussões desse grupo econômico mundial. Bacana. Muito bom, Wagner. Acho que esclareceu bem aqui o pessoal a importância de a gente investir no exterior e, é lógico, preservar o nosso patrimônio, moeda forte e, de preferência, longe um pouco até das mãos do nosso governo aqui também, né? O Wagner, pessoal, monta aí, trabalha muito com essa parte de estruturação aí, de offshore, imposto de herança, eu acho que um dos principais, né? Porque eu falo por mim, né? Eu sei onde está o dinheiro todo, mas se um dia eu vier a falecer, a minha família vai ficar ali um pouco, às vezes, até perdida, né? Acho que acontece com muito investidor. Eu acho que o teu projeto aí ajuda muito nessa questão também, né, Wagner? Um auxílio para a família, né? Sim, a ideia da nossa empresa aqui é, de fato, tirar da mão do investidor ter que ficar estudando e cheio de dúvidas para esse processo de internacionalização que, por si só, já causa um certo receio. É fora do Brasil, não é na nossa língua nativa, tem termos que não temos no Brasil, tem possibilidades que não existem no Brasil, principalmente na parte sucessória. Então, a gente está aqui para uma experiência aqui de mais de 10 anos, trazendo isso aqui com mais vivência, mais tranquilidade e colocando a mão na massa. Então, a gente, além de pensar para o investidor qual seria a melhor solução, a gente, de fato, coloca a mão na massa e implementa isso. Porque também não adianta eu passar para ele um conjunto de papéis ou um PDF enorme, uma fundamentação bonita, e ele tem que correr atrás do prestador, ele tem que preencher os formulários, ele tem que correr atrás de banco para abrir conta corrente ou conta de investimento. Então, a gente já traz essa solução toda integrada e também depois contabilidade, as atas, etc. Toda essa recorrência que as pessoas não têm por prática conhecer. As pessoas não conhecem e a gente está aqui exatamente para tirar isso da mão, da mão delas e tornar o processo muito mais suave, muito mais fluido e mais adequado ali à rotina do investidor. Então, contem com a gente vai deixar aqui os contatos para vocês, enfim, caso queiram mandar um Quem e-mail, a quiser gente te encontrar, conversar. Wagner, Vou ficar tem aí algum à disposição. site? É fortexgroup.com. Acho que seria legal a gente colocar na descrição desse vídeo. Enfim, lá você consegue entrar em contato, enfim, ter acesso aos e-mails das pessoas, enfim, a gente consegue ter uma interação boa por lá para seguir em próximos passos. Vou ficar feliz em ajudar cada um de vocês que esteja assistindo aqui esse vídeo com a gente. Espero que o site esteja correto, é isso, né, Wagner? fortexgroup.com. Exatamente, é isso mesmo. Muito bacana, pessoal. Quem quiser saber mais, entra em contato com o Wagner também, ele vai poder explicar para vocês alguns detalhes. Tem, lógico, sempre tem questões aqui que ele é de cunho pessoal, né? Assim como quando a gente monta uma carteira de investimento, tem algumas questões ali que é muito pessoal e a gente precisa afinar. E eu acho que o Wagner vai poder auxiliar nesse quesito aqui também, né? Que é ajudar os investidores aqui a montar uma carteira e, é lógico, proteger o seu patrimônio. E eu acho, pessoalmente, né, no meu caso aqui também, acho que a maioria dos investidores proteger ali o patrimônio que vai ficar para nossa família ali também no futuro. E quando a gente estrutura um offshore, enfim, ela vai ajudar muito nessa questão aqui e o Wagner está aí para isso. Quer comentar, deixar mais um comentário final aí, Wagner? Fica à vontade. Estou à disposição, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato. A ideia, seja para eventualmente já seguir no próximo passo, como eventualmente tirar alguma dúvida que seja necessária para seguir no investimento. A nossa especialidade é, de fato, na parte tributária sucessória. Na parte de investimentos, a gente sempre trabalha aqui a quatro mãos com algum advisor. A quatro mãos no sentido de dar a parte mais tributária sucessória e usar isso como base para as alocações. Então, fique à vontade, eu ficarei feliz de ajudar nesse processo de internacionalização ou de aumento de carteira ou de gestão desse patrimônio. Wagner, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que o Wagner ajudou muito o pessoal aqui, porque essa é uma dúvida que eu vejo que gera muita angústia, né, nos investidores aqui, sobre questão de montar offshore, estruturação, sucessão, imposto.
Eu acho que o Wagner esclareceu, inclusive as perguntas que nós fizemos aqui foram várias que foram enviadas aqui para nós. E Wagner, mais uma vez, muito obrigado, um prazer. Quem não conhece, segue lá, entre em contato com a fortexgroup.com, tá, pessoal? E no mais, muito obrigado, Wagner. Obrigado, Mael.